principalmente. A gente tem aí uma situação muito grave em relação à questão da falta de energia e as consequências de estragos provocados aí com a temporal que aconteceu na sexta-feira. Ainda há mais de 500.000 de residências, imóveis comerciais ou residenciais que estão sem luz há 3 dias, vai quase fazer 4 dias na Grande São Paulo por causa da tempestade da sexta-feira. A maioria está na capital paulista, na cidade de São Paulo. Só em São Paulo, segundo o boletim da Enel, são 354.000 residências sem energia elétrica. O apagão também atinge Cotia, Taboão da Serra e São Bernardo do Campo. A empresa não deu uma previsão de normalização dos serviços. A Enel informou que 17 linhas de transmissão foram afetadas. Segundo o diretor de operações da concessionária, Dárcio Dias, a situação atual é pior do que aconteceu em novembro do ano passado, quando a capital e a Grande São Paulo passaram 4 dias sem energia. O estrago dessa e o alcance dessa foi ainda maior. E a gente está acompanhando aí essa briga entre os vários setores, entre os vários governos, em relação a essa falta de energia. E quem fica na mão, claro, sempre é o morador, é o eleitor que está ali sem energia já há 4 dias. É realmente vergonhoso, né, Josias? De quem é a culpa de tudo isso que São Paulo está vivendo neste momento, hein? Nós estamos vivendo uma fase política, Fabíola, em que essas culpas se confundem, né? O aproveitamento político desse flagelo, que virou uma rotina, né, faz com que as pessoas não consigam distinguir os culpados. Estamos aí às vésperas do aniversário daquele penúltimo grande apagão, e, de novo, milhões de pessoas, né, ficaram no escuro em São Paulo. Na sexta-feira, mais de 2 milhões de pessoas ficaram no escuro, e o breu invadiu aí a segunda-feira. E essa falta de luz vai eletrificar o debate entre o Guilherme Boulos e o Ricardo Nunes, que está marcado para a TV Bandeirantes na noite de hoje. E os candidatos e as autoridades estão se acusando mutuamente. Uns acusam os outros. Infelizmente, todo mundo tem um pouco de razão, Fabíola. O Boulos diz que o Nunes é incapaz de podar as árvores. Aí o prefeito responde que o governo Lula, que é o cabo eleitoral do Boulos, precisa criar vergonha e rescindir o contrato com a empresa Enel. Aí vem o governador Tarcísio de Freitas e ecoa o Nunes, lembrando que cabe ao Ministério de Minas e Energia e à ANEEL fiscalizar a concessão privada, garantir o fornecimento de energia em São Paulo. E o ministro Alexandre Silveira, ministro que cuida desse setor, do setor de Minas e Energia, insinua que a Enel recebe proteção da ANEEL, porque essa agência reguladora continua sob a gestão de indicados do Bolsonaro. Um Bolsonaro que está fechado com o Ricardo Nunes em São Paulo. O que ninguém diz é que o ministro Alexandre Silveira virou ministro do Lula na cota do PSD, do Gilberto Kassab, que é o homem forte do secretariado do Tarcísio de Freitas, que no apagão do ano passado culpou a questão arbórea. Segundo ele, a grande vilã do apagão do ano passado foi a questão arbórea. Por isso faltou luz. Então, o resumo dessa encrenca, Fabíola, é que o Boulos culpa o Nunes, que responsabiliza o Lula, que é defendido pelo Alexandre Silveira, que foi indicado pelo PSD, que é o partido do Kassab, que é o homem forte do Tarcísio, que carrega o Nunes nos ombros. Então, parece aquela brincadeira de ciranda, cirandinha. E quem não quiser cirandar fazendo papel de bobo, precisa notar que não há inocentes nessa escuridão. Só tem culpados e cúmplices. Todo mundo tem uma parcela de responsabilidade. E é hora de parar com essa exploração politiqueira de um assunto que é tão sério, né? E é preciso discutir as causas, as consequências e as soluções para isso tudo, né? De fato, parece brincadeira, Fabíola, o que está acontecendo, porque quem está sem luz em casa não quer assistir a esse festival de empurra-empurra, um jogando culpa no outro. O que interessa às pessoas que estão sofrendo hoje com esse breu em São Paulo é que autoridades se juntem para resolver o problema e que os candidatos iluminem as soluções e não ficar esse jogo de aproveitamento do flagelo, né? É muito triste o que está acontecendo.
E o Thales até escreveu: o apagão de São Paulo virou tema de guerra na eleição municipal. E quem está ganhando essa guerra, hein, Thales, nessa disputa? Olha, eu falei há pouco com o pessoal da campanha do Nunes. Eles estão fazendo um levantamento em tempo real das redes sociais. O principal problema é a enorme irritação dos eleitores, especialmente os não ideológicos, com a falta de luz e água. Desde o primeiro momento, a equipe do Nunes começou a pesquisar as redes, sobretudo sobre as consequências eleitorais do apagão. Até o momento, a avaliação deles é que o prefeito tem lidado bem com a crise, pois tem feito muitas postagens do trabalho da prefeitura. O Nunes tem também, segundo a equipe de campanha, aparecido liderando os secretários para minimizar o problema. No entanto, o número de menções negativas aferidas pela equipe dele e positivas estão equivalentes, mais ou menos iguais, segundo eles. O desafio é o eleitor comum, não ideológico, que não é militante. Esse eleitor está assistindo um jogo de empurra entre o governo federal e a prefeitura que não o agrada. E está muito, muito, muito irritado. Mostram esses levantamentos nas redes sociais, com o resultado final da história. Qual é o resultado final da história? O povo está sem luz. Quem vota Boulos já detona o apagão e é forte nas redes. Quem é anti-Boulos acha que ele está sendo oportunista ao falar do tema. Mas o eleitor não ideológico está assistindo a tudo, e é ele que vai fazer a diferença no frigir dos ovos. Daí porque as duas equipes de campanha, do Nunes e do Boulos, acreditam que esse tema vai vai protagonizar esse segundo turno da campanha eleitoral, porque não vai ficar só agora, só nesse. E a campanha é curta. Tanto os aliados de Nunes como o, o de Boulos têm certeza que a falta de luz e água provocada pelas tempestades assim como as vítimas, tem potencial para influenciar no resultado final do segundo turno. Quer dizer, virou o tema principal da campanha. Não vai ter solução que seja fugir do tema, nem para o Boulos, nem para o Nunes. O Boulos não quer fugir. O Nunes, bem que gostaria de não ter aparecido isso. Ele estava tranquilo, bem na frente, sem precisar administrar uma crise dessas em meio à campanha eleitoral.